Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Generosidade no ponto certo. Hoje nós vamos conversar aqui no Papo Espírita sobre esse tema à luz do texto do Espírito Hamed no livro Os Prazeres da Alma, que é uma psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Estamos eu, que sou Ana Cristina, Thelma Alves e Miriam dos Anjos, somos só nós três hoje. Então vamos começar, né, Miriam e Thelma, conversando sobre generosidade. Olha só que interessante que o Hamed diz, iniciando o seu texto. A criatura generosa é alguém que aprendeu a auxiliar os outros sem se ver obrigada a tomar para si os infortúnios que não lhe pertencem. Socorre os sofredores sem emaranhar-se na sua problemática emocional. Procura ser condescendente com aflições alheias, mas não se envolve nela. Ou melhor, não tenta carregar a cruz do mundo nas atividades que visam abrandar as dores terrenas. Quer dizer, a gente pensa que generosidade é a gente se importar tanto com o outro, né, que a gente acaba se envolvendo naquela problemática. Ele disse que não. O que vocês pensam disso, Miriam? Nossa, perfeito. Olha, é porque esse texto de Hamed, a gente não perde, como diz nossa amiga, né, uma única vírgula. Já que você falou de se importar tanto, me permitam encontrar uma parte, Ana e Thelma, que ele vai falar dessa questão que a gente se envolve tanto com o outro que a gente esquece da gente mesmo, né? Sim. Para auxiliar, não precisamos passar todo o tempo obcecado por pessoas de quem gostamos ou pensando de modo compulsivo na melhor maneira de ajudá-lo. E ele, em algum momento, fala que a generosidade ela tem que estar associada à nossa a capacidade que a gente tem de auxílio físico e psicológico. Eu achei tão interessante isso, porque às vezes se esquece de si, né? Que ele está falando aqui, a gente se envolve tanto com as pessoas que a gente gosta, porque ver o outro passar por dificuldades também afeta a gente, né? Porque a gente sempre tem a parte afetiva envolvida nas nossas relações. Então, quando a gente vê o outro em dificuldade, em especial um ente que a gente gosta, né? Um ente querido, primeira atitude nossa é ir em socorro, né? E o nosso papo de hoje vai falar que depende, né? Vamos ver como é que é esse socorro, né? Vamos ver o que é essa generosidade, Thelma, e aí? Nós sabemos, né, que ser generoso, né, é uma virtude, né? E a pessoa ela tem que ter essa maturidade de ajudar de acordo com a necessidade do outro, tudo bem, né? Mas com certos limites, para a gente não abraçar ou carregar a cruz do outro. Olha só, se a gente resolve carregar a cruz do outro, o que está acontecendo? Você vai carregar duas cruzes, né? Isso você vai dar conta? Não vai. E uma coisa também mais complicada é que se você deixa o outro de ele viver a problemática dele, de entender as questões dele, você está limitando o crescimento do outro. Exato. O que vocês acham? Nossa, eu quero pegar aqui nesse gancho da Miriam o texto do Hamed, porque o Hamed ele fala melhor do que a gente, né? Você falou, né, Miriam? Para auxiliar, não precisamos passar todo o tempo obcecado pelas pessoas de quem gostamos ou pensando de modo compulsivo na melhor maneira de ajudá-las. Gente, todo mundo aqui, desculpa, mas a gente vai se enxergar nesse texto, né? Sim. Vocês aí acho que também vão. Às vezes é um filho da gente, por exemplo, ou são os pais. Nós queremos resolver o problema deles e, como você disse, acabamos nos envolvendo tanto que não damos a chance deles buscarem a solução. Aquele problema surgiu para aquela pessoa, com a certeza de que essa pessoa vai saber dar uma solução. Uma coisa é a gente, quando pedido, ajudar de alguma forma que for possível, né? Outra coisa é a gente pegar o problema para nós e resolvermos, não é isso? Estão falando, estão me lembrando, né? Dos opostos, né? Eu gosto de pensar nessa coisa do oposto, porque eu tenho que encontrar um equilíbrio, porque eu gosto de me visualizar, né? Em que ponto que eu estou, né, dessa régua. Então, o oposto de ser generoso é ser salvacionista, né?
E quantas vezes a gente está no papel de salvacionista achando que estamos no papel do generoso? E Hamed mesmo vai dizer num dos seus livros que o salvacionista, ele mais prejudica o outro e a si mesmo. Porque, primeiro, ele acha que tem toda a verdade. Então, ele tem todo o jeito do outro se comportar. Só que ele também não respeita a vivência do outro, a experiência, não respeita que as nossas dificuldades são experiências valiosíssimas para a gente. Não tem como a gente retirar, né? E se a gente o faz, a gente está prejudicando o momento encarnatório daquela pessoa. Então, ele fala de um ciclo, né? Thelma, a gente já estudou isso, né, no nosso... Então, o salvacionista, primeiro, ele quer salvar, quer ajudar, auxiliar, se mata para ver que aquela pessoa siga os seus conselhos, que aquela pessoa siga as suas orientações. Veja sob o seu ponto de vista. Exato, sob o seu ponto de vista, sem respeitar a necessidade do outro. E eu acho, só cortando um pouquinho, essa parte aqui que ele fica obcecado, isso aqui gera uma obsessão. Duas obsessões, né? Que é auto-obsessão, que é você ficar pensando nisso, no problema do outro e tudo, se auto-obsedia e obsedia o outro, porque a pessoa também vai ficar perturbada, porque é energia. Aí a pessoa às vezes fala, nossa, mas eu não consegui resolver isso, eu não estou conseguindo pensar. Aí você vai ver que é você que está prejudicando isso tudo dessa forma. Porque como você acha que você consegue resolver aquele problema da pessoa, você também fica ansioso. E o problema não se resolve assim. E às vezes a pessoa não quer aquela solução que você está querendo dar, né? E aquilo também pode estar fazendo com que ela fique inerte na solução daquele problema. Alguém vai resolver para mim. O Hamed, ele fala isso. Posso continuar? Claro, claro. Porque eu acho interessante da gente só fechar esse ciclo do salvacionismo, porque você tocou num ponto também importante. A gente dá conselho, orienta para dar um start de pensamento autônomo do outro, né? Que às vezes a gente está numa situação mesmo tão difícil que a gente não consegue nem se auto-enxergar, que dirá enxergar tudo que envolve aquela problemática, né? Então, não é para seguir. Mas o salvacionista acha que, como ele tem a verdade, né, o jeito dele é que é o certo, o outro tem que seguir. Aí, com o tempo, o que acontece? Né? Com o tempo, a gente vai percebendo que as pessoas moldam aquela orientação, aquela ajuda dentro da sua necessidade, dentro da sua experiência. Não é exatamente como o outro disse, né? Aí ele entra no outro ciclo, que é a parte de ser vítima. Né? Então, ele fica arrependido, acha que foi usado, que perdeu tempo com aquele outro, fica injuriado, não quer ver aquela pessoa, né? Aí daqui a pouco ele cai numa outra fase. Não seguiu meus conselhos, só me usou? Aí entra no atormentador, que é o obsessor, como disse Thelma, e ele vai azucrinar a vida do outro. Agora você não fez? Como você não fez? Você continuou sofrendo, eu te disse. Agora eu lavo minhas mãos. Exato. E se dá errado, a pessoa... Tá vendo? Eu te disse. Você não seguiu aquilo que eu te propus. Nessa mesmo. Encarnação, você vai sofrer mais ainda, não é nem na outra, né? Olha só o que o Hamed diz. Há criaturas tão absorvidas nos problemas alheios que não lhe sobra tempo para perceber e solucionar os seus. Gente, isso é uma fuga, né? Nossa. Você se acha a pessoa generosa porque você se preocupa, porque você tenta ajudar, né? Porque você está sempre disponível. E, no fim, você está escapando da sua própria vida. Olha só. Outras há que se tornam incapazes de viver a própria vida, é o que ele está falando. Sentindo-se responsável por todos os conflitos dos parentes e amigos, não permitindo que eles se responsabilizem por seus atos. Carregam o fardo dos outros, não lhes dando a oportunidade de aprender por si mesmos, a resolver as próprias dificuldades existenciais, nem a compreender que, com o decorrer do tempo, a prática dessas experiências lhes proporcionaria viver com mais segurança e autonomia. Gente, isso aqui especialmente para os pais e mães, não acham? Muitos avós também, hoje em dia. Eu acho até para gente, no sentido que, olha... Conforme você vai lendo, vê a figura da boazinha, daquela pessoa que vive a carência.
né? A necessidade de afeto, de ter atenção, de ser reconhecido. E aí vai para o papel do bonzinho, da boazinha, porque, de certa forma, a gente vem de uma cultura religiosa que a gente precisa ser bonzinho, boazinha, para merecer, né, o paraíso, vou chamar assim. Então, assume essa... Eu sou super solícita. Nossa, eu vou atrás, você ainda espirrando, eu já estou trazendo para você todo o remédio para o seu resfriado. Isso não é ser boazinha, isso é esquecer de si, é fugir, né, dos seus próprios compromissos. E a pessoa que é boa, ela não vai fazer isso, ela conhece um limite, né? É o generoso, genuíno, né? Que ele vai ajudar quando solicitado, sabe o limite que ajuda, respeitando o outro, porque ele falou uma coisa tão importante, Hamed. Você tem que dar ao outro a chance dele vencer, de encontrar em si as suas capacidades para vencer, porque cada um de nós tem a capacidade de vencer, mas se a gente está super protegendo, fugindo dos nossos conflitos, das nossas dificuldades, porque somos bonzinhos e vamos ajudar o outro, ó, como é que eu sou boazinha, porque na medida que eu sou boazinha, né? Eu faço esse papel do boazinha, eu sou reconhecida. Eu acho que a minha carência afetiva está sendo preenchida, mas não está, porque a carência verdade, não é externa, é interna. E você né? não sabe que é uma carência. Exato. Você está achando que você está fazendo pelo outro. E eu sou tão boa fazendo pelo outro, né? Então, eu vou para o céu de alguma forma, né? A gente sempre acha que vai para um bom lugar. Afinal, eu ajudei tanta gente, e eu esqueci de mim, eu não olhei para mim, né, Thelma? Isso não é ser generoso, né? Não é ser generoso, porque perde todo, assim, essa ajuda que a gente, né, vai fazer com o próximo, se perde, porque, na verdade, é um processo de você estar sendo permissivo, ao invés de ser uma pessoa que está auxiliando, né? Então, principalmente essa relação de pais com filhos, o codependente, que a gente fica alimentando esses vícios e não permitindo que a pessoa cresça e desenvolva, né? Chega uma fase, meu filho, vá trabalhar, vai à luta. Ah, mas eu preciso estudar primeiro e só vou trabalhar. Não, faça as duas coisas. Aí depois chegam uns anos, o filho chega para você e fala, poxa, eu quero te agradecer, porque essa questão de trabalhar e estudar foi o diferencial no meu mercado de trabalho. Olha só, então assim, e se você achar, não, meu filho só vai trabalhar quando não sei o quê, então assim, você está tirando a motivação da pessoa. E muitos ficam com os filhos em casa o resto da vida mais 6 meses, porque tem um momento que você tem que exercer para o filho o momento da passagem, porque são etapas. E se você construiu uma autonomia nesses filhos, né, eles naturalmente vão querer sair de casa, vão querer ter a sua vida, vão querer construir as suas coisas. Mas se você é generoso, né, como se você... Não, eu faço tudo pelos meus filhos, né? Eu não dou limite, eu dou sempre eu dou do bom e do melhor. Não, meus filhos, não precisa fazer nada aqui em casa. Eu só quero que estude. Não tem isso? A gente não tem esse discurso? Quando isso é uma coisa muito cultural nossa. Em outros países, não. Os filhos todos têm obrigações e têm que ir à luta, né? E eles vão e eles saem de casa cedo. No Brasil, a gente está tendo essa questão de que o filho fica muito em casa há muito tempo, por um comodismo também, porque os pais pensam, é bom eu ter, porque tem alguém cuidando de mim, eu cuidei desse filho, agora esse filho cuida de mim, me faz companhia, quando na verdade isso não é uma generosidade, nem de um nem de outro. E interessante porque é aquela função da maternidade, a função de mãe, né? Daquele instinto materno, ele é uma função, né? Não é um propósito de vida. Né? Então, eu acho, às vezes, é muito difícil para a própria mãe
quando já está o filho já com mais idade vivendo na sua casa, abrir mão e perceber que Thelma está falando, vai a vida, vai experimentar a vida, vai amadurecer no mundo, né? Mas não fica naquela... Eu continuo no meu papel, na minha função de mãe, e isso me cria, dentro de uma codependência, eu estou achando que estou sendo generosa, que é muito bom o filho estar comigo, mas... Quando voltar para o plano espiritual, em que condições psíquicas você está deixando o seu filho, ainda que ele seja um adulto? Né? Que condições reais você está deixando para aquele filho? Porque a gente é muito egoísta também. Nós somos tão egoístas que a gente acha, nossa, eu vou para o plano espiritual, ele fica chorando, sentindo minha falta, ai, que mãe maravilhosa eu fui. Opa, repensa, né? E como as pessoas aqui devem estar se perguntando, mas então o que é ser generoso, não é? Porque aqui vocês falaram o que não é. Nós estamos falando tanto. Então eu vou ler Hamed. Sim. Generosidade não é tão somente uma habilidade adquirida por pessoas privilegiadas. É também uma capacidade latente em todo ser humano. Latente significa que nós temos que desenvolver. Ela tem um germen ali, mas ela pode não estar aparecendo. Se a gente nunca pensou nisso, né? Pode ser que a gente realmente não tenha muito pouca generosidade. Nós a desenvolvemos gradativamente, acompanhando os ritmos da vida. Um dia, a benevolência será vivenciada por toda a humanidade. As pessoas generosas fazem o bem espontaneamente. E é interessante, fazem o bem espontaneamente a qualquer um. Elas não vão medir, esse aqui eu vou fazer para minha família, esse outro aqui da rua, eu não sei quem é. Então, não me toca. Então, eu não sou generosa. Eu tenho que entender que eu estou sendo egoísta. Eu faço o bem para quem me importa. Uma vez que já lutaram outrora e triunfaram. Ou seja, você tem que... É uma luta interna. Elas já lutaram e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço. E suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para elas um hábito. Um hábito significa, eu não questiono, isso aqui para mim é tão normal. Natural. É natural. Se a Thelma está precisando de alguma coisa e eu puder, e ela me pedir, e eu tiver, mas eu também posso dizer, Thelma, nisso aqui eu não tenho como te ajudar. Eu não tenho condições, isso não... Né? E é natural dela dizer isso. Deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Então, a pergunta, né? Será que como é que a gente pode saber se a gente está desenvolvendo essa virtude da generosidade, já que a gente entendeu que nós estamos na não generosidade, né? Todos nós. Eu acho que quando a gente começa a olhar como eu estou, né? Como eu estou ajudando o outro, né? Eu estou nessa de respeitar a experiência, eu estou naquela de ser, de ajudar, trazer uma verdade que eu tenho, para que a verdade dele também, né, possa ser miscigenada, se for possível, ser expressa, né? Misturada com a minha, de repente, ou melhorada, né? Mas egoísmo, né? A gente vê no Evangelho que caracteriza os seres humanos do planeta de provas e expiação é o egoísmo. Então, eu faço as coisas para o meu interesse, cuido daqueles que me são importantes, né? E dentro desse egoísmo, eu acabo desrespeitando as experiências do outro, porque afinal eu tenho a verdade, eu sei como é que deve ser feito, e a pessoa tem que seguir minha cultura, meus valores, né? Quando a gente passa a perceber que nós estamos nesse caminho e que a gente deve respeitar o outro, é um longo caminho. Você disse, é latente. Encarnações, porque a gente passou encarnações aprendendo exatamente o contrário, defender a mim e os meus, não é? Os outros se virem, mas eu que tenho que defender a mim e os meus. Mudar esse paradigma tem que ter muito esforço,
muita vontade, muito entendimento, muito autoconhecimento. Eu estou falando muito porque desenvolvimento é processo. Exato. Não acontece de um dia para outro. Eu não quero ser generosa. Ai, amanhã eu vou ser generosa. Amanhã eu vou acordar generosa. Né? Não tem Acontece? como, não. Eu quero isso e acontece? Não, E né? exige tanta maturidade, porque o que a gente tem feito é uma persona da generosa, né? A gente assume a máscara da generosidade. Então, a gente aqui na comunhão ou em qualquer outro ambiente, pode ser até no nosso trabalho. Então eu sou muito solícita, eu preparo o cafezinho, eu ajudo o colega. Se eu estou buscando dentro de mim, olha como a gente tem que se questionar, algum aplauso para isso? Acabou. Não estou sendo generosa. Não é? Foi por lixo. Agora, eu chego e faço tudo isso. A pessoa me pediu uma ajuda, eu vou, faço. Ela nem me agradeceu e eu não me incomodo. Olha só, que diferente, né? Eu realmente não me incomodo, mas se eu me incomodei, eu fui generosa. Então, é esse questionamento diário que a gente tem que fazer. Até onde eu estou colocando a minha opinião e querendo que seja do meu jeito, achando que se essa pessoa fizer do meu jeito, ela vai resolver o problema. E essa pessoa, ela não quer saber do meu jeito. Mas eu não pergunto para ela o que você quer, né? Eu não pergunto que tipo de ajuda você quer. Eu já me ofereço e já faço e espero algo em troca. Se eu estou esperando algo em troca, né, pessoal? Aí não Tem a generosidade ainda, né? A gente está... Se a gente não fizer esse exercício... Não está nem consciente. Não estamos nem conscientes. Nem conscientes. Porque aqui até ele fala, né, que honrar como esses velhos guerreiros, né? Porque esses velhos guerreiros são esses exemplos, que às vezes a gente tem um avô, uma avó, ou um amigo, né? Uma pessoa mais velha, ou um palestrante, ou um padre, ou um pastor, né? Jesus. Que a gente observa a atitude, né? A atitude deles. Aí a gente fala, poxa, a pessoa, olha como é que é. Jesus, por exemplo, ele via cada apóstolo com todos os seus defeitos. Mas em nenhum momento chegou, não vou te aceitar, não, porque você, Pedro, dá muito trabalho. Ou você tem que fazer desse jeito. Não, ele aceitava Pedro como ele era. Paulo não, os outros apóstolos, né? Cada um dentro do seu contexto, como eles eram. E ele, em nenhum momento ele pediu para cada um olhar para si, mas não que ele falasse, ele falasse, olha, eu estou agindo assim, conforme a conduta do meu pai. Cada um quer seguir, segue esse caminho. E cada um tropeçou, caiu, não sei o quê. E mesmo assim, Pedro, com a arrogância dele, a impulsividade dele, né? Ele via no Pedro aquela pedra e sempre chamava para ser testemunho das maravilhas que Jesus fazia, né? Então, aí colocava nele essa essência. Então, assim, a gente tem que olhar para esses, né, guerreiros que estão aqui a todo tempo, nos conduzindo, nos mostrando, e começar assim, pequenos passos mesmo, né? Às vezes a gente não dá conta de ser generoso dentro da nossa família, né? Porque tem certas conflito, animosidades, conflitos, então a gente não vai dar conta. Então, às vezes a gente começa dentro da igreja, dentro do centro espírita, dentro de uma instituição. Pessoas um pouquinho mais distantes. Exercício, treino, generosidade. Treino, e começa aos pouquinhos, fala, puxa, aquela pessoa está agindo assim, dentro do trabalho. Mas não é assim, eu vou fazer para ela. É um dia de cada vez. Eu entender aquela pessoa dentro da cabeça dela. Né? Que às vezes aquilo que ela pensa, o que ela quer, ainda tem um caminho. Eu até posso entender, não vai dar certo. Mas não adianta eu dizer para ela. Né? Às vezes eu tenho que me calar, minha generosidade é me calar, e às vezes a pessoa cai e eu estou ali para... olha, eu te dou a minha mão. Eu caí.
não tem problema, você vai levantar, Exato. né? E você é aquele ombro, mas Exato. sem dizer para ela, você está vendo? É. Se você tivesse feito assim, eu já estava imaginando. A gente não faz isso. E sabendo esse lado, poxa, meu Deus, olha, ó, já foi um passo, né? Meu Deus, eu consegui por hoje ajudar fulano sem entrar no campo dela, Exato. né? Sem viver as dores dela, sem carregar A cruz dela. cruz dela, estou carregando a minha aqui, mas olha, eu consegui. E sem pedir nada em troca, olha só. Porque às vezes ela pode virar para mim não agradecer e nem lembrar de nada. Exato. Olha só. Aí quando você começar a entrar nesse nível, né? De se tocar, né? Talvez. Né? Poxa, eu fiz tudo isso pela pessoa, né? E a pessoa nem olha mais para mim, mas tudo bem, né? Exato. Né? Então, assim, aí você começa a dar um passinho. Deu um passo. Deu um passo, né? Essa fala que ela trouxe de Jesus é tão interessante porque quando ele falava com o outro da maneira dele, ou por parábola, muito pelos seus exemplos, em nenhum momento ele quis mudar o outro, né? Que às vezes a gente é generoso, mas a gente quer que o outro mude e atenda do jeitinho que a gente enxerga a vida, né? Então, o outro tem que enxergar igual a mim. E Jesus, primeiro, não tinha essa prerrogativa que o outro tinha que mudar, mas muito pelo contrário, né? Quando ele fala, vai, segue, não peques mais, ele está dizendo, caia em si, né? Então, veja em você o que está acontecendo, caia em si e siga a melhor escolha, né? Ele nunca tentou mudar ninguém. As mudanças que ocorreram foram porque a pessoa caiu em si e daí promoveu, né, a sua mudança. Você falou da gente não entrar no campo psíquico, estou me lembrando que Hamed também disse, né, Ana e Thelma, que a gente deve ter um afastamento Exato. psíquico quando a gente estiver nesse processo de Exato. auxiliar o outro, né? Ele fala isso aqui, olha. Uma das ferramentas básicas que podemos utilizar em benefício das pessoas, quer dizer, não é em meu benefício, em benefício delas, é manter certa distância psíquica delas. Olha que interessante. Isso não quer dizer que, ao nos distanciarmos emocionalmente, deixaremos de nos importar com elas, porque todo mundo aqui deve estar se preocupando, pensando, quer dizer que se eu não me preocupo, né, eu tô sendo generosa, né, não deixaremos de nos importar com elas ou de amá-las, mas vamos abandonar a angústia de viver envolvimentos neuróticos na ânsia de tudo resolver, decidir e compreender. Nossa, esse final, porque o objetivo inconsciente, vou amenizar também a situação da gente, né? O objetivo inconsciente é de decidir, repete os verbinhos que ele usou, por favor. Abandonar a angústia de viver envolvimentos neuróticos, na ânsia de tudo resolver, decidir e compreender. Ou seja, eu sou a responsável pelo outro. Toda poderosa, não existe, né? Exato. E a gente tem muito que crescer aqui. Aí ele diz, desligar-se ou distanciar-se. Desligar-se. A gente às vezes se pergunta, como assim eu vou me desligar, né? Às vezes eu tenho que me desligar ou me distanciar. Não é recusar a ajuda afetuosa, nem viver uma aceitação passiva e resignada, mas evitar relacionamentos desgastantes e perturbadores. É uma linha muito tênue que eu acho que a gente dificilmente consegue, mas a gente tem que treinar. Sim. Porque na hora que eu me distanciar de algo muito neurótico, que é uma distância psíquica, né? Isso que é importante. Não é que eu não estou olhando mais para aquela pessoa. Isso pode ser um filho. Sim. Imagina. Principalmente. Principalmente um filho, um marido, uma mulher, um pai, uma mãe, é pessoa muito próxima, mas especialmente filhos. Né? Filhos que usam drogas, filhos que estão com ideação suicida. Tem filhos muito complexos que a gente recebe. E como é que a gente faz? Nós vamos ter que usar generosidade, mas vamos ter que nos desligar psiquicamente deles. É deixarmos de nos alimentar de sentimentos e emoções
desvairados e de relações patológicas que nos desviam de problemas prioritários para resolver. Aqui eu estou entendendo, né, quando eu penso num caso de um filho com muitos problemas, nesse desligamento eu vou ter que pensar racionalmente. Às vezes eu vou ter que internar esse filho, talvez. Eu vou ter que dizer não para ele. Às vezes ele vai sair de casa e eu vou ter que sustentar isso. Vai ter que lidar com uma reação dele desagradável que você, né? Exato. Está impondo, né? Então, se eu não me desligo psiquicamente, eu não tenho como focar na solução do problema. Isso muito pouca gente sabe fazer. Cada ser humano é responsável por si mesmo. E é aí que nós vamos ter que entender que aquela pessoa está fazendo as próprias escolhas também, né? Uhum. É bem complicado. Por isso, precisamos perceber os problemas que não são nossos, cuja solução não nos pertence. Mas quando é filho, é difícil, né? Uhum. Muito difícil. A ansiedade e a preocupação não ajudam em nada. Hamed parece que não teve filhos, né? Ou teve vários, né? Deve ter tido. Exato. Deve ter tido. Isso. Para ele ter esse Essa entendimento e essa firmeza, né? firmeza. Dessa colocação e passar para a gente de uma forma tão clara, né? Mas eu penso que a grande dificuldade que a gente tem, né, é chamado de apego. A gente se apega no sentido de posse, né? Então, por mais difícil que seja aquele filho ou aquele ente querido com o qual nós nos relacionamos, por mais difícil que ele seja, eu tenho um apego com ele, né? Então, eu fico preocupada, eu quero resolver, eu quero decidir, né? E eu me sinto responsável. Exato, eu sou Afinal, responsável. eu sou pai, mãe. Quantas vezes a gente escuta, eu sou pais achando que são responsáveis pela felicidade do filho, nesse sentido, ele é que vai proporcionar felicidade. Exato. E à medida que a gente vai estudando na doutrina, né, a gente vai vendo que todas essas capacidades são nossas. Nada vem do externo. E esse externo significa também pai, mãe, né? Tudo vem de dentro. Agora, pai e mãe, os externos podem ser instrumentos para despertar, né, essas capacidades internas. Agora, é difícil, né, como a gente está falando, é difícil mesmo você ver um filho passando dificuldades e você psiquicamente eu não vou me envolver, não vou sentir raiva, não vou ficar magoada, não vou ficar codependente dele, né? Porque aí a gente acaba se retroalimentando naquela angústia. É difícil, mas porque é uma luta, exercício. Né, Miriam? É uma luta interna. Sim, não quer dizer que a gente está preparado para isso. Exato. Mas é um treino. E aquela situação veio para nós porque primeiro a gente tem que acreditar, confiar que nós temos condições. Sim. Senão, nós não teríamos vindo com aquela pessoa sob nosso teto, né? Nossa família, nosso envolvimento emocional. Mas quanta coisa a gente tem que, às vezes, bancar num sentido de limite, né? E só com esse trabalho psicológico, né? De distinção do que é meu, você só vem até aqui. Daqui você não vai passar, porque eu não vou permitir. É muito... E isso é generosidade. Quer dizer, nada a ver com o que a gente imagina, né? Que seja generosidade. Sim, Em algum momento ele diz que também silenciar-se é uma generosidade. Isso. Ele diz assim, esse distanciamento psíquico pode ser a solução benéfica que tanto buscamos. No entanto, nem sempre nos é fácil utilizar a boa vontade desvinculada da área emocional. Ele entende que nós temos essa dificuldade. Estamos ainda presos a antigos conceitos e velhos hábitos que nos amarram às crises e aos infortúnios de outrem. É um tema tão instigante, né? E é um texto grande que, se vocês quiserem conhecer, né, lerem com calma. Mostra esse livro, Miriam. Os Prazeres da Alma. Quem é aqui de Brasília tem na Comunhão Espírita. Mas também pode ser pedido. Qual é a editora, Miriam? Boa Nova Editora. Editora Boa Nova. Eu queria ler mais essa parte aqui. Olha só o que ele diz. O nosso altruísmo e as atitudes de amor
influenciam os atos dos outros. Só para Sim. entender que não significa esse distanciamento falta de amorosidade, né? Ao contrário, Ao né? contrário. E, por consequência, criamos na Terra um ambiente renovado, que igualmente nos afeta de forma mental, emocional, social e espiritual. Por outro lado, não podemos nos esquecer de que cada pessoa carrega dentro de si a solução para seus males. Então, não quer dizer que nós vamos abrir mão desse carinho, desse aconchego, desse acolhimento. Não é isso. É uma distância psíquica, mas para o seu bem, né? Eu vou levar você para tomar a vacina, por exemplo. Exato, exatamente. Ou vai tomar uma injeção, porque vai fazer um tratamento, porque você precisa. Ou vou internar essa pessoa numa instituição, porque ela já está num caso de vício tão grande, né? Então, assim, cada caso é um caso, né? E também, às vezes, a perda do relacionamento, o rompimento de um relacionamento, Uhum. aí a gente vai acolher aquela pessoa, né? Mas o acolhimento, às vezes a gente pode até efetivamente chorar num momento de, né? Porque acaba vendo aquela sintonia, daquela dor, mas o manter o distanciamento psíquico, penso nesse momento, é não ficar incentivando, né? Porque eu passei, ou porque eu escutei uma outra história muito semelhante a dessa pessoa que eu estou acolhendo, eu fico papagaiando aquela experiência ou aquilo que eu ouvi falar, sem me dar conta que a experiência é dela. Exato. Então, ouvir, né? Lembrar, né? das possibilidades de que a vida é ampla, né? As oportunidades são mil em termos de viver a vida. E acolher, né? a dor que aquela pessoa está Exato. sentindo naquele momento. Exato. E não assim, isso tudo vai passar. Você Sim. vai arrumar outra pessoa. Não é por aí. Não é por aí. Um dia você vai esquecer. Calma, essa pessoa vai superar as E fases são falas. que não são generosas. Que não né, são Mia? generosas, porque são falas do tipo, eu não estou respeitando a tua dor, né? Também não respeito a minha, porque se eu passei por isso, mas eu fico trazendo frases que também te tiram dessa vivência, dessa dor que você um dia vai amadurecer por ela. Eu né? uma vez ouvi a frase de um pai que perdeu o filho, e ele disse para mim assim, as pessoas chegavam para mim dizendo, ele está num lugar melhor, mas ele pensava, mas eu não queria que ele tivesse num lugar melhor, o melhor lugar é comigo. Então, mas ele entendia que as pessoas queriam acalmá-lo de alguma forma, mas não acalma, não é generoso, é eu respeitar, né? Não adianta dizer, vai estar num lugar melhor. O lugar melhor era com ele naquele momento. E é justo. E é muito... É o momento dele. Isso é né? muito justo. Que ele, Exato. naquele momento, pense, né? Poxa, mas eu queria que ele estivesse comigo. Não importa se ele está com os anjos do Senhor. Eu queria. Então, é para a gente pensar nisso, né? Que às vezes, o nosso ponto de vista, a gente tenta não entrar em contato com a dor do outro. E ser generoso, eu tenho que entrar em contato com aquela dor, mas com esse distanciamento psíquico. E não querer resolver a dor dele naquele momento. Porque a gente não vai tirar, né? Não tem como tirar. E às vezes o que eu falo até piora, né? Sim. E o falar, você fala, é tão importante de rever frases que culturalmente, né, a gente repete, Ficou às clichê, vezes né? ficou clichê e a gente não reflete, é o que você está falando, né? Foi para um lugar melhor, mas o lugar melhor era junto com ele, Exato. o pai, né? E eu acho que nisso também a gente amadurece nesse processo de desenvolver a generosidade. É igual pessoas assim, são espíritas, e eu estou falando, chamando para a gente, né? Que a pessoa, o companheiro desencarnou, a pessoa está chorando muito, né? A senhora está chorando muito. E tem muitos espíritas que falam assim, ué, por que você está chorando? A pessoa tá bem, você sabe, você é espírita. Você sabe que a vida continua. Que a vida continua. E tudo, e a pessoa fica impactada com essa situação, né? Então, é o momento de você acolher, se calar, vamos fazer uma oração, fazer uma prece, porque respeitar o outro. Exato.
Meninas, o tempo está acabando. Eu queria ler uma última frase aqui do Hamed para a gente encerrar. O mundo onde moramos depende de nossa colaboração. Há que nenhum feito, sentimento ou pensamento passam despercebidos neste sistema de humanidade interdependente, do qual fazemos parte. Todos temos que contribuir. Ninguém está livre do devotamento à família, amigos e desconhecidos. Cada um de nós tem a potencialidade de sustentar seus semelhantes na mesma caminhada evolutiva. Sempre que tivermos a atitude de nutrir alguém, esse ato terá como resultado a nossa autonutrição. Se o Criador nos deu uma vida social, é porque juntos podemos amparar os passos vacilantes uns dos outros, enquanto que sozinhos podemos tropeçar mais facilmente diante das perigosas trilhas da jornada terrena. Bom, eu acho que a gente falou sobre muita coisa, né? Que deu para mostrar para quem nos assistiu um lado B, assim, digamos, da generosidade, né? E por isso que a gente chamou esse programa de Generosidade no Ponto Certo, para que a gente reflita. Será que essa atitude minha é generosa ou é egoísta? Eu estou buscando o que com ela, né? E normalmente a gente vai descobrir que estamos buscando alguma coisa. Por isso ela é egoísta, ainda não é a generosidade. É muito difícil a gente se deparar com isso, mas aqui na doutrina espírita não tem essa de passar a mão na cabeça do outro, né? Meninas, querem terminar com algum comentário? Miriam? Não, acho que você fechou muito bem com o Hamed. É isso? Thelma? Também acho que fechou agora. Vamos ser generosas com você, generosas com você, para você fechar a participação. Programa, Então, para vocês que assistiram, gostaram, a gente, quando conversa entre nós três, flui muito rápido, né? Mas a gente tem aqui pensamentos, a gente também está aprendendo. E ao ler Hamed, a gente gosta de trazer Hamed porque ele é cirúrgico, né? A gente também está aprendendo e refletindo com nossos exemplos, as nossas próprias vivências. A gente espera que isso faça com que vocês também por aí reflitam, se consultem e busquem se informar mais, lendo sobre Hamed e sobre o tema que ele explora. Então, vocês que gostam da gente, deem seu like, comentem e compartilhem, importante para o algoritmo do YouTube. Nós vamos ao ar todas as quintas na TV Comunhão. Procure lá nossa playlist, temos 2 playlists, uma na TV Comunhão Espírita de Brasília e outra na TV Comunhão. Inscrevam-se nos 2 canais e assistam a gente. Vamos ao ar todas as quintas, 18h45. Grande abraço e até a próxima.